Olá, eu sou a Nicole Cerqueira e o meu speech é sobre Design Thinking aplicado às políticas públicas. O meu MBA é o MBA em Design Thinking em Gestão de Pessoas. Primeiramente, a gente vai entender o que é o Design Thinking, o que é essa metodologia. É uma metodologia de inovação e desenvolvimento de produtos e serviços, descrita como uma disciplina que usa a sensibilidade, vamos gravar bem esse nome, sensibilidade, e os métodos de design para atender às necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável por meio de uma estratégia de negócios que pode se converter em valor para o cliente e para uma oportunidade de mercado. Como eu falei anteriormente, a gente precisa gravar essa palavra sensibilidade, porque o que diferencia o design thinking dessas outras metodologias é justamente o primeiro passo, que é onde eu vou identificar, onde eu vou entender como que eu vou fazer esse processo de entender o problema que eu preciso solucionar para o meu cliente e que é uma oportunidade de mercado. Quando eu vou me colocar no lugar dele, quando eu vou me empatizar com aquele problema, com aquela situação que ele está vivenciando. Por vezes, até mesmo vivenciando aquela situação. Após entender, após empatizar o problema, eu vou defini-lo. E aí eu vou para a segunda etapa, que é a etapa de explorar, onde eu vou idealizar uma solução e eu vou prototipar essa solução. Posteriormente, depois que eu entendi, que eu explorei, eu vou materializar. O que eu faço nessa etapa de materializar? Eu faço o teste para saber se aquela solução que eu criei realmente está de acordo com o problema vivenciado e, posteriormente, eu implemento. Caso essa implementação também não dê certo, eu volto para a etapa de empatizar, como vocês podem ver na figura que tem as setinhas. Bem, e qual o problema que a gente vai tentar solucionar através dessa metodologia? Como que o Design Thinking, voltado à administração pública, auxilia no desenvolvimento de competências específicas a fim de conceber soluções inovadoras e centradas no cidadão? O nosso objetivo com esse speech é informar como a aplicação eficaz dos preceitos e a metodologia do Design Thinking pode auxiliar na administração pública, com o intuito de conceber soluções inovadoras e centradas no cidadão, através de uma abordagem holística e orientada para a empatia e a cocriação, como até já expliquei quando eu estava explicando a metodologia. O foco do Design Thinking é a sensibilização. E quem seria o público-alvo desse speech? Seriam os servidores públicos. Com essa imagem, a gente consegue entender que esses 4 pontos eles estão interligados. Como eu falei desde o primeiro slide, o Design Thinking está ligado à empatia, onde eu vou me colocar no local da pessoa que está passando por aquele problema ou aquela situação. Então, nada mais conveniente do que o primeiro ponto ser alinhar e engajar equipes, porque eu estou me empatizando com quem precisa trabalhar para solucionar aquele problema. Posteriormente, eu preciso entender realmente os usuários, entendendo a dimensão do serviço público, entendendo a dimensão de que os usuários são toda a sociedade, precisa-se entender minuciosamente como que aquele problema ele vai afetar essa parcela da população. Em contrapartida, eu preciso endereçar a complexidade do setor público, porque eu considero que todos os processos de aquisição e todos os processos de implementação, eles envolvem todo um arcabouço de leis que precisam ser contemplados. E quando eu tenho tudo isso, eu consigo entender que eu preciso gerar impacto, que aquela minha solução, ela não precisa ser isolada para uma pessoa, ela precisa ser para um grupo de pessoas, porque os usuários da administração pública é toda a sociedade. Nesse slide, eu trago alguns exemplos reais de instituições públicas que utilizam a metodologia de Design Thinking. Eu tenho o Ideia Rio, que é um laboratório de inovação do governo do Rio de Janeiro. Eu tenho o Inova, do Ministério Público do Rio de Janeiro também. E eu tenho a Invest Piauí, que é uma empresa que fomenta essa questão da inovação, fomenta essa questão da empatia com o usuário final, estando diretamente ligado ao governo do estado do Piauí. Obrigada pela atenção de vocês.